Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você sabia que o transtorno obsessivo-compulsivo é muito mais do que uma simples mania de organização? A gente vai falar sobre isso hoje. O transtorno obsessivo-compulsivo, também conhecido como TOC popularmente, é uma condição psicológica caracterizada por pensamentos intrusivos e indesejados, que são as obsessões, que geram ansiedade. Esses pensamentos, eles levam a comportamentos repetitivos, que são as compulsões, por isso que obsessivo-compulsivo. Esses comportamentos, eles existem, eles são realizados numa tentativa de diminuir a angústia causada pelos pensamentos. Então eu tenho um pensamento que causa angústia, então eu começo a fazer coisas, a ter comportamentos repetitivos, entendidos até como ritualísticos, para tentar aliviar essa angústia. E aí a gente tem alguns transtornos obsessivos compulsivos mais comuns, como o de repetição, de controle, de limpeza, de evitação. Esses talvez sejam os mais conhecidos. A dinâmica psicológica, especificamente psicológica, do TOC, ele pode revelar uma batalha interna que está acontecendo dentro da gente, entre um lado dessa batalha, a busca pela autonomia, e do outro lado, uma figura interna de autoridade que exige pureza, interpretado de várias formas, e controle. Essa luta ela pode ter começado quando a gente era pitoquinho, quando a gente era criança, envolvendo, por exemplo, pais muito exigentes ou, de uma forma paradoxal, a falta de uma estrutura parental. Quase como se, já que eu não tenho limite, eu vou criar o limite eu mesmo. Ou então, tenho tanto limite, preciso observar tanto esses limites, que isso vira um conflito interno entre essas duas coisas. Então é comum uma pessoa que desenvolve o TOC se identificar ou ter se identificado de uma forma contínua com figuras de autoridade. E aí vai resultar nos comportamentos compulsivos, como se essa figura de autoridade toda hora estivesse falando dentro da cabeça que ela tem que fazer tal coisa. É claro que eu não quero resumir a origem do TOC à culpa dos pais ou qualquer coisa assim, porque o surgimento do TOC pode ter uma série de causas, não só especificamente psicológica, emocional. Pode ter fator genético, neurobiológico, ambiental, mas de um jeito ou de outro vai ter questões emocionais envolvendo o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, olhando para os conteúdos inconscientes que estão presentes nessa dinâmica do TOC, em geral, eles estão relacionados a desejos que foram reprimidos, desejos inconscientes que foram proibidos de se realizar, e a necessidade de controlar a ansiedade associada a esses desejos. Aí a gente tem algo muito interessante, porque vamos olhar para o transtorno obsessivo compulsivo ligado à limpeza. Então a pessoa ela fala sobre germes e tem germe na mão das pessoas, então não cumprimenta o outro, ou então tem germe na maçaneta do carro, na maçaneta da porta, nos lugares por aí, e aí ela tem problema em tocar certas coisas com medo de ser infectada, por exemplo, e também tocar o outro no geral com esse mesmo medo. Então tem a ver com sujeira. E essa sujeira, ela pode ser interpretada de formas muito interessantes. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Fantasias sujas. A gente pode pegar isso em qualquer perspectiva, mas primeiro deixa eu explicar. Fantasias sujas muitas vezes não podem ser desfrutadas. A gente não pode ter fantasias sujas. Então, a sujeira precisa ser lavada imediatamente, e aí viram os rituais compulsivos. Essas fantasias sujas, elas podem ser desde um sujo objetivo, concreto, a criança que se suja na terra, que se suja com tinta, que se suja, sei lá, na sujeira, até num pedaço de pelo de gato que está ali rolando pela sala e a criança pega, que fofinho, e às vezes quer colocar na boca, ou qualquer coisa do tipo que tenha a ver com essa sujeira. Pega ali um pedaço de pedra e quer sentir o gosto, quer colocar na boca, ou quer pegar essa pedra que tá toda cheia de coisa, de limo, de sei lá o que, e guarda no bolso e vira um brinquedo e assim por diante. Pode ser isso, mas também pode ser outras fantasias sujas, que recebem o valor de sujo, como a sexualidade, por exemplo, ou até a alimentação, ou certos tipos de comportamento, fora a sexualidade, que podem receber esse estigma
quase de sujo, principalmente se você tem uma família, um ambiente conservador ou valores conservadores. Então essas fantasias sujas que poderiam ser absolutamente normais, e talvez a sexualidade seja uma das principais. Quantas famílias não veem a sexualidade como um tabu? Se tornou um tabu. Então não se pode falar de qualquer coisa, sexo não pode. Falar que quer dar o cu é proibido. Falar que tá com um desejo sexual no fulaninho não é assunto de almoço de família, de almoço de domingo. Eu não vou nem colocar aqui em questão, analisar aqui o como, o porquê, não. Mas esse tabu, essa questão, acaba entrando nessa sujeira. E aí, mais uma vez, as fantasias sujas não podem ser desfrutadas, e aí o sujo precisa ser lavado, levando a rituais compulsivos. Todo mundo vai ter isso, claro. Todo mundo vai ter as questões, pode, não pode. Num transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem a frequência, a intensidade, o quanto isso afeta a vida da pessoa. Então, é específico. E aí vamos lembrar então que o toque serve para aliviar a ansiedade, mas ele falha miseravelmente quando a gente olha para o ciclo completo, porque ele alivia a ansiedade. Vamos supor, a pessoa precisa lavar a mão muito, então tem essa compulsão de lavar a mão, por conta da ideia de ser contaminado, dessa obsessão e tal. Então ela lava a mão 25 vezes, 30 vezes. Essa mão, com produto de limpeza, etc., pode até afinar a pele. Imagina você lavar a mão constante 25 vezes por dia, você contar, tem que ser e tudo mais. Vai ser mais fácil contrair uma infecção, uma bactéria, por conta desse excesso de limpeza, do que se deixasse a mão lavando nos momentos ali, entre aspas, normais. E aí a pessoa fica mais ansiosa, porque sabe que a mão ali tem uma abertura, e aí vai lavar mais. Então, vira um ciclo vicioso de angústia. Então, ela deveria aliviar e não alivia, traz mais ansiedade e angústia. Então, tem uma perda na qualidade de vida, tem uma exaustão de ter que ficar pensando nisso o tempo todo, de sair para comer em algum lugar e imagina alguém que não pega em maçaneta, sempre tem que criar estratégias para alguém abrir a porta, ou alguém que não come determinada coisa, tudo que ela tem que pensar, não come não por uma questão de dieta, por uma questão de estarem infectado. Então ela tem que ter estratégias para tudo, porque se ela eventualmente abre mão e toca numa maçaneta ou come, aquilo vai ficar reverberando dentro dela e vai fazer tão mal quanto o outro ciclo de não comer ou de lavar a mão e assim por diante. Porque aí a obsessão vai reinar. Ela fez algo errado, algo que pode ser prejudicial para mim, prejudicial para os outros e assim por diante. Bom, e finalmente, para lidar com o toque, o que a gente faz? É importante uma abordagem multidisciplinar, porque eventualmente a pessoa precisa, até pela angústia, pela ansiedade excessiva, tomar algum medicamento. Então é importante passar com um médico, um psiquiatra, por exemplo. É importante fazer psicoterapia, práticas para compreender melhor o que está acontecendo emocionalmente. E apoio emocional. Uma rede de apoio é importante, sempre. Então ter alguém com quem contar, ter alguém para quem desabafar, alguém que não julgue, alguém que não fique, mas precisa parar com isso. Ter esse apoio é importante, porque não é uma questão de escolha. Tem um monte de coisa acontecendo por trás, um monte de coisa afetiva, psicológica, uma estrutura inteira foi criada para defesa. Então essa defesa, esses mecanismos de defesa não vão ser apagados do nada, eles servem para alguma coisa. Então a gente precisa olhar para isso com muito carinho, essas pessoas com muito carinho, apoiá-las, mas eventualmente fazer o devido encaminhamento. Pô, vai lá, vai conversar sobre isso com um profissional, vai no médico, porque a gente não quer ser taxado de louco, né? E quando a gente vai num psiquiatra ou num psicólogo, é muito comum a gente ser taxado de louco. E não é. Você só tá tendo maturidade suficiente para olhar para algo que é teu e falando, pô, preciso de ajuda. E tem uma coisa que é importante para finalizar esse vídeo. As diferentes formas de angústia, elas só vão ser assimiladas, elas só passam por uma transformação, deixam de ser um peso quando a gente tem um mínimo de tolerância à angústia. Porque a gente vai precisar passar de um jeito ou de outro pela angústia para lidar com ela. Ela não vai desaparecer do nada. Ela pode ser minimizada, pode ser vista de outros pontos de vista, a gente pode entender recurso para finalmente lidar com ela, mas ela não vai desaparecer do nada. Então, angústias que têm a ver com o medo, em geral, a angústia tem a ver com o medo, como uma fobia, um medo de altura, vai ter que passar por uma angústia. Aqui nesse caso, essa mesma fobia também vai precisar passar pela angústia, só que esteja acompanhado de um profissional para isso. Certo?
Se você quiser fazer parte da comunidade CDH, a gente tem o Clube CDH, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai ter uma maior proximidade com a gente, vai poder falar sobre temas como esse em vários grupos diferentes. Te espero lá, deixa aqui nos comentários o que você acha, um beijo no seu coração e até a próxima.